o medo de esquecer e tudo mais, e quiser, às vezes, colocar alguma coisa no chat, ó, a gente depois pode até tentar recuperar isso. Mas eu acho que a maneira mais prática talvez seja realmente vocês anotarem aí e depois a gente conversa, né, ao final. Então, esse é o título, né? Tratar de alguns aspectos da vida política. Então, assim, eu não tenho a pretensão de esgotar a temática, né? Que não daria nem se eu tivesse muito mais tempo que isso. E também não daria, porque você tem que ter muito mais estudos, né? Para você dar conta de Friburgo, né? Politicamente, durante o período imperial. E é só o período imperial, que a política, né, a maneira de fazer política no período republicano vai ser diferente, porque a organização é bem distinta, né? Então, aí. O objetivo, então, dessa minha comunicação é minimamente tratar de dois artigos que foram publicados no livro, que o Rico já até mostrou. Esse livro está em acesso livre, né? Está lá no site da Câmara. Então, se alguém tiver interesse nessa temática que eu vou apresentar ou em outras, acessem lá o livro, né? E a ideia, a partir desses dois artigos, discutir algumas, né, preocupações políticas que a gente identificou como relevantes para os políticos locais no século XIX. E dentro disso, aproveitar para refletir um pouco do processo eleitoral de Friburgo nessa época também. Que a gente vai começar a ver aqui que era muito diferente o ser vereador, o ser político na colônia, que Friburgo começa, né, sendo ainda quando Friburgo se inicia em 1820, a legislação que comandava as câmaras municipais era a legislação colonial ainda. E mesmo quando você tem uma legislação específica que aparece um pouco depois, é muito diferente pensar o que é ser vereador na colônia e no Império do que é ser vereador hoje. E eu estou sendo bem sintético, porque o ser vereador na República também variou muito de acordo com que época da República a gente está tratando, mas eu acho que vocês vão refletir sobre isso com as outras apresentações. E baseado numa ideia que é muito cara para mim, para vários historiadores, né, que é a ideia da microhistória, a gente vai tratar de da trajetória de dois políticos locais, que é o Jean Bazet e o Dimas. Por coincidência, e foi coincidência mesmo, é, o Jean Bazet termina a sua vida política quando o Dimas inicia a dele. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em dois artigos que pegaram dois momentos distintos da política friburguense. Foram políticos que tiveram anos envolvidos com a política local, mais da década de 20 até 50 e outro da década de 50 até 80. Então, você tem um período longo de análise a partir da trajetória desses dois políticos. E essa ferramenta da microhistória é uma ferramenta muito cara para um conjunto de historiadores que entendem que, a partir das trajetórias de algumas pessoas, e aí não é só fazer uma biografia, né, no sentido de, vou trabalhar com um grande general, como foi Napoleão, ou como foi o Hitler, ou como foi o Mussolini. Não é nesse sentido, é pegar algumas pessoas, né, e aí quanto mais você conseguir ter elementos de trajetória de mais pessoas, melhor, e a partir da trajetória daquelas pessoas você entender o contexto em que elas se colocaram. Às vezes não, a gente, quando vai trabalhar com história, tem às vezes uma dificuldade para trabalhar com alguns grupos, né? O Marreto pode falar disso melhor que os grupos mais subalternos, muitas vezes, eles têm muito menos, como inclusive na sociedade atual, eles têm menos espaço de fala. Então, às vezes, torna com que a metodologia, às vezes, seja outra. No caso, trabalhando com políticos, ainda que não sejam políticos de nível nacional, você consegue também trabalhar com vertente da política local, mas entendendo que eu estou tratando aqui de pessoas que, se a gente fosse usar o vocabulário de hoje, seriam classe média para classe alta. Então, não estou tratando de pessoas aqui que foram pessoas pobres ou menos abastadas, muito ao contrário. Vou tratar de pessoas aqui que tiveram escravos, né, que foram proprietários de terra, que foram latifundiários. Então, isso é uma discussão que a gente está fazendo aqui também de o que a gente, que perfil social que eu estou apresentando aqui. O Marreto vai discutir outras questões e vai apresentar dados sobre outros grupos sociais que eu não vou trazer na minha fala aqui. Então, começando mais especificamente, antes de entrar na questão política específica de Friburgo,
eu pensei em fazer uma introdução sobre a importância das câmaras municipais, né? Óbvio que elas são entidades importantíssimas hoje em dia, mas elas também foram muito importantes na colônia e no Brasil Império, né? Algumas das funções delas se mantiveram e se mantêm até hoje, outras foram diminuídas, outras ampliadas. Então, só fazendo aqui uma retomada mínima, né? Qual a importância das câmaras municipais no momento que eu estou trabalhando, ou seja, final do Brasil colonial e no Brasil Império? Tá? Ela aplica e fiscaliza leis. A Câmara, nesse momento, ela tem pouco poder para a criação de leis. Vai ter uma discussão dos códigos de postura que a Janaína vai apresentar, e aí sim a Câmara tem muito poder para fazer os códigos e fiscalizar os códigos. Mas várias leis que a Câmara tem a capacidade de aplicação são leis maiores. No período colonial, leis vindas de Portugal; no período imperial, leis vindas do governo imperial, né? As posturas são um outro ponto que eu não vou tratar aqui. A Câmara tem um papel importante com relação à cobrança, estabelecimento e cobrança de impostos. Então, tem vários impostos locais que a Câmara cobra, e isso é importante, seja no Brasil Colônia, seja no Brasil Império, porque é isso que vai garantir a renda da Câmara. Então, a renda da Câmara vai se dar, nesse momento, basicamente pela cobrança dos impostos. Em alguns momentos, seja na colônia, seja no Império, é possível que seja o rei de Portugal ou um governador do Brasil, seja quando a gente já está independente, o rei, o imperador, através de algum né, do governo provincial, conceda verba à Câmara. E a Câmara pede isso recorrentemente. Seja no Brasil colônia, seja no Brasil Império, tem relato da Câmara ou alegando que não consegue pagar o imposto ou pedindo. Mas não necessariamente o que ela pede, ela recebe. Então, você tem a Câmara cobrando esses impostos, e no Brasil Império, que é o foco maior desse objeto da minha fala aqui, a renda de Friburgo vai se basear nessas tabelas de impostos. Então, quem tem uma casa de negócio tem que pagar imposto, quem tem uma taberna tem que pagar imposto, quem vende determinados produtos tem que pagar imposto. Os fiscais cobravam esses impostos, e esses impostos garantiam a arrecadação da Câmara. E a Câmara, com esse dinheiro, tinha que executar, às vezes, uma série de obras, porque a Câmara tinha um certo papel de executivo, né? Então, a Câmara, como não tinha prefeito, seja no Brasil Colônia, seja no Brasil Império, a Câmara tem uma participação de executivo, então ela executa algumas obras. Obviamente, ela pede autorização, e às vezes pede dinheiro para o governo central. Mas, uma vez não vindo, a Câmara tem que se virar com o dinheiro que ela tem. Então, esse dinheiro é fruto dessa cobrança, o que torna o papel de fiscal muito importante, né? Obviamente que as pessoas muitas vezes não querem pagar, alegam por vários motivos que não vão conseguir pagar, mas a Câmara precisa dessa cobrança para ter renda. Tá? Então, nesse momento, você não tinha a figura de prefeito. Né? Então, o que dá ainda mais, ainda que você tenha uma discussão sobre a autonomia da Câmara, se ela tem mais ou menos autonomia, o fato de não haver prefeito dá à Câmara papéis que hoje seriam próximos do Executivo. Então, quando se tem que discutir a construção de uma estrada, né, e é uma grande problemática que vai passar daqui a pouco, a limpeza de uma rua, isso passa pela Câmara. Né, e a Câmara não vai somente deliberar sobre, como ela vai executar aquilo com a renda que ela tem. Né? Ou, se ela não tem a renda, ela vai pedir que essa renda venha de alguma forma. Tá? Um outro papel importante da Câmara, seja no Brasil Colônia, seja no período imperial também, é um papel de comunicação. Então, no Brasil Colônia, isso foi muito mais importante. No Brasil Colônia, como a sede do governo, né, durante 308 anos do Brasil colonial, esteve em Portugal, as câmaras tinham um papel muito importante, né, de comunicação com o governo Renault, né, com Portugal, um papel de controle, de fiscalização, né, e as câmaras de fato enviavam cartas, muitas vezes para o rei, pedindo ou reclamando até de autoridades próximas. Então, algumas câmaras de alguns lugares importantes, como Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Olinda, eram câmaras que tinham contatos com o rei de Portugal, e o rei também se comunicava, via os seus funcionários com essas câmaras. Então, a Câmara,
levando em consideração a distância, o tamanho do Brasil, a distância que separava a gente de Portugal, a Câmara era fundamental para se manter o funcionamento do Brasil colonial. Muitas medidas foram tomadas pelos governadores e pelas câmaras, muitas vezes sem até o rei de Portugal ter ciência, né? Porque o tempo que demorava para você fazer uma consulta, mandava uma carta, ia por navio, até que eu chegar a Portugal, responder e chegar aqui, as medidas às vezes precisavam ser tomadas com alguma urgência. E as câmaras tinham esse papel. No Brasil imperial, que a sede do governo imperial está no Rio de Janeiro, também as câmaras foram importantes. Então, foi muito comum, ao longo da realização desse livro, nas minhas pesquisas sobre Friburgo, você encontrar vários pedidos do governo do Rio de Janeiro para que a Câmara desse resposta a algumas informações que o governo queria ter, seja sobre o resultado das indústrias que tinham aqui, sobre as terras devolutas que tinham aqui, se aqui havia indígena, o estado da agricultura aqui, né? Então, várias vezes a Câmara, o governo, algum ministro de governo ou governador da província, uma observação, né? Na época do período imperial, você não falava em estado, você falava em província. Então, quando estou falando província, Rio de Janeiro é uma província, não é ainda um estado, será quando a gente virar república. Então, muitas vezes os governadores das províncias, o governador do Rio de Janeiro mandava uma carta para a Câmara de Friburgo pedindo alguma informação, né? E aí o que é mais interessante é que muitas vezes a Câmara não dava, né? Então a Câmara vinha 6, 7 pedidos incessantes, todo ano vinha, e a Câmara se recusava a dar aquela informação. Muitas vezes a gente percebe que o não envio da informação era proposital, porque às vezes influía em algum tipo de tributação. Então, você tinha um jogo. Então, vou dar um exemplo. Uma época, o governo provincial pediu para que o Friburgo informasse a quantidade, se tinha alguma indústria pastoril, apícola, alguma coisa nesse sentido aqui. E aí a Câmara, por sua vez, delega essa informação a vários proprietários locais das freguesias que compunham Friburgo, né? E aí, lembrando que nessa época, né, a divisão administrativa ela passa para a Igreja Católica ainda, né? Você não tem a separação ainda que você tem no período republicano entre Estado e Igreja. Então, naquele momento, né, Friburgo era dividido em várias freguesias e essas freguesias, né, os pedidos, quando chegavam do governo central, iam para pessoas nas freguesias que eram obrigadas eram em tese delegadas a responder. E a gente percebe que as pessoas não respondiam, que de alguma maneira responder, dependendo do que fosse, determinava tributar, né? E aí várias pessoas, né, vários proprietários, às vezes eles não respondiam às perguntas. Mas de toda forma, a Câmara tinha esse papel de comunicação. Ela se comunica com o governo central, não somente quando o governo central demanda alguma informação, mas ela também se comunica com o governo central pedindo ajuda financeira ou fazendo alguma consulta sobre alguma decisão que ela tem que tomar e ela não sabe se ela pode tomar ou não. Então, isso eu percebi muito nesse período aí de análise de documento desses anos aí para fazer esses textos. Eu percebi essa situação, essa troca de informação em vários momentos. Uma discussão que existe, mas assim, ela é muito específica, é com relação se no Brasil colônia as câmaras tinham mais autonomia do que no Brasil Império. Há uma corrente de alguns historiadores dizem que sim, até pela questão da distância. Então, a Câmara tinha na colônia, estava mais distante do governo central, né? Então, ela teria mais autonomia. Mas, mesmo reconhecendo essa autonomia, não dá para dizer que a Câmara Imperial, que a Câmara no Brasil Império, ela não tinha importância. Ela podia até ter menos autonomia comparado com a autonomia pela distância, né, que se tinha no Brasil colonial. Mas ela tinha autonomia, sim, né? E ainda que ela tivesse pouco poder de legislação, né, tirando e fosse mais consultivo e mais de aplicação de leis, ela teve autonomia, sim. Também teve um papel importante no ordenamento da sociedade local, e isso faz com que a gente entenda o papel e a importância de ser vereador no século XIX e no século XVIII, né? No Brasil colonial e no Brasil imperial. Então, a autonomia que a Câmara tinha
é que faz com que a gente entenda a disputa por ser político naquele momento também. E a disputa por ocupar o principal cargo na Câmara, que é o cargo de presidente da Câmara, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. É um pouco desse sistema eleitoral ainda. Tá? Só estou fazendo essa introdução aqui, gente, porque eu acho que é importante a gente entender como é que funcionava a legislação da época antes de estudar Friburgo especificamente, né? Porque fica, acho que, mais claro. Né? Então, Frazão, só pode falar. uma aberturazinha aí na sua fala. Eu gostaria, eu sou leigo, né? História, estou estudando. Eu acabei descobrindo que eu tenho um pezinho aqui em Friburgo, bem antigo, de um sesmeiro, que se chamava Lourenço Correia Dias, que era proprietário da fazenda do Morro Queimado, né? Que é onde é o centro hoje no Friburgo, eu sou parente dele. E me interessei muito pela história daquele local. E eu gostaria só de de perguntar nessa questão da estrutura aí do Brasil colonial, né? Depois você vai comparar com o imperial. Realmente até hoje os vereadores ainda têm esse resquício, né? Como você comentou, da questão do elo aí do eleitorado dele, e decisões, né? Que devem ser tomadas atualmente, claro, pelo Poder Executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente da República, né? Então, a gente vê que ainda tem esse resquício, vou ajeitar lá a sua rua, vou ajeitar seu... tem essa coisa ainda do vínculo, né? Do, do, do vereador e seus eleitorados. Então, eu queria saber, nessa época do Brasil colonial, como é que era a estrutura, já que não tinha um prefeito nas localidades, eram vilas, né? Como aqui é a vila de São João Batista de Nova Friburgo, e eu queria saber exatamente como é que era essa estrutura. É só a Câmara ou tinha também a parte do Judiciário, sem o prefeito? Como é que era mais ou menos isso? Só para enaltecer a tua fala. Eu vou tentar te responder sumariamente, porque assim, o meu mestrado é em Brasil colônia, né? Então, assim, a gente estuda a colônia especificamente, fala que a colônia tem. Eu estou falando aqui dela de 320 anos, mas na verdade ela tem umas divisões aqui, mas eu vou tentar te responder mais ou menos. Então, você tinha a Câmara Municipal, que fazia esse papel legislativo e consultivo, mas você tinha o papel de justiça, que se dava pelos ouvidores. Então, cada vila tinha um ouvidor, né? Então, essa coisa da justiça ouvidor, né? Aquele que ouve, né? Então, você tinha o ouvidor em cada vila, e você tinha militarmente os capitães mores, né, nas vilas, e ainda tinha uma outra, paralelo a isso, se fosse uma capitania donatária, se fosse um lugar onde originalmente havia um capitão donatário, aquele sistema das capitanias hereditárias, você ainda podia ter o resquício do capitão donatário. Então, isso variou de acordo com a época. No caso da Câmara também, quando chega no final do século XVII para o XVIII, é criado o juiz de fora, ou seja, até aquele momento, toda a estrutura que era administrativa era por pessoas locais, que de alguma maneira eram colocados naqueles postos, por formação, indicação ou voto. Eu vou explicar o sistema de voto da colônia daqui a pouco. A partir do final do 17 para o 18, Portugal entende que tem que ter uma figura que venha de fora para fiscalizar a Câmara. Por isso que vai se criar o juiz de fora. Né? Aí o juiz de fora veio, porque não era daquela localidade, e ele ainda vai ter esse papel de vigilância sobre ele vai exercer quase o papel de presidente da Câmara durante muito tempo, porque ele era de fora, então é a maneira que Portugal tinha para tentar controlar melhor essa política local aqui. Quando, e mais ou menos, essa maneira de se organizar, e além disso, você tinha ou o capitão donatário ou o governador. Então, por exemplo, o Rio tinha um governador. Então, esse governador ficava acima da Câmara, teoricamente, ele era o poder executivo, né? Ficava acima da Câmara Municipal. Ele governava uma capitania, como é o caso do Rio de Janeiro, como foi o caso de São Paulo, como é o caso de Pernambuco, Bahia. Elas eram todas capitanias. Minas, durante uma época, era Rio e Minas, depois que virou capitania de Minas. Então, esse governador também existia. E se a capitania fosse muito importante, esse governador era chamado de vice-rei.
como foi o caso do Rio de Janeiro, que você tiveram alguns vice-reis com o título de vice-rei no século XVIII. Agora, isso é tudo muito teórico, porque a gente estudando a fundo, a Câmara muitas vezes não obedecia ao governador, ela pagava para ter na colônia, né? Ela pagava para ter um funcionário lá em Lisboa, esse funcionário é chamado de procurador, ele era pago com o dinheiro da Câmara para ir aos funcionários mais próximos ao rei e pedir para eles pela Câmara. Então, tem situações que a Câmara entrava em conflito com o governador, não obedecia o governador e tentava mandar correspondência direto para Portugal para queimar, inclusive, o governador pedindo em causa própria. Obviamente que, por exemplo, pagar para ter uma pessoa em Portugal custava caro. Então, não era toda a Câmara que tinha isso. Um dos procuradores mais famosos que a gente conhece, ainda que ele não é, ele é conhecido na literatura, né? Foi o Gregório de Matos. A Câmara da Bahia pagou o Gregório de Matos, o poeta, né? Para ficar em Portugal sendo procurador. Então ele tinha a função de receber as cartas que a Câmara mandava e ir junto aos ministros do rei fazer lobby. Então, que não tinha esse nome, mas era isso. Mas isso custava. Né? Isso era caro. Então, na teoria, funciona mais ou menos desse jeito. O que a gente percebe estudando mais a miúde é que muitas vezes, né, isso em qualquer época histórica, né, a regra diz uma coisa, mas às vezes quando você vai ver a miúde, o funcionamento não é aquilo que está disposto na regra. Eu não sei se eu consegui te responder, porque Friburgo vai ser mais complexo. Friburgo é uma vila que surge e ela vai surgir, então, parte ela vai obedecer à legislação que havia, que é essa que eu vou explicar agora, mas você tinha uma pessoa, o Monsenhor Miranda, que administrava a colônia. Então, você tem esses elementos ainda aqui que são mais diferentes ainda. Por caso de Friburgo, se você quiser uma indicação para esse momento, é bacana uma dissertação de mestrado do José Carlos Pedro. Depois eu até posso colocar, o Rio conhece também, foi aluno do. Foi seu aluno, né, Rio? Né? O Zé Também. Carlos. O Zé Foi meu Carlos. colega. Isso, o Zé Carlos Pedro tem uma dissertação muito legal que ele conta um pouco dessa montagem da Câmara de Friburgo dos primeiros anos. José Carlos José Carlos Pedro. Pedro. Ele tem a dissertação dele, que eu não vou lembrar agora, mas também ele tem um livro, um capítulo no livro Teia Serrana 1, Aí que é eu tenho muito esse livro, bacana Teia Serrana, eu tenho. também. E Uhum. aí, a partir dele, algumas dúvidas suas também ele vai ajudar a esclarecer. Aliás, o capítulo 1 do Teia Serrana 1 te ajuda muito também, que vai discutir esse É, processo de colônia no Brasil e introduz Friburgo. Tá? pois, Depois, eu não estou me negando a te obrigado. responder, não, é porque é muito complexo e eu não vou dar conta em pouco tempo. Mas eu gosto Verdade, do verdade. tema, entendeu? A gente conversa em outro momento aí. Beleza. Eu vou continuar te respondendo pegando a legislação aqui. Então, de 1500 a 1822, como é que eram as eleições na Câmara no período colonial? Né? Somente pessoas qualificadas economicamente. Era um voto censitário, né? Como vai ser no Império também. Ou seja, era um voto por renda. Só que, então, você já deve ter ouvido essa expressão, que eram os homens bons. Então, no Brasil colônia, os vereadores eram chamados de homens bons. Bons no sentido de boa qualidade social. Por isso, bons. E quem eram esses vereadores? Eram os grandes proprietários. Nas regiões onde havia cana-de-açúcar, eram os senhores de engenho. Se for lá para o sul do país, eram os grandes estanceiros. Em Friburgo vão ser, de alguma maneira, vários deles proprietários, ainda que não senhores de engenho. E esses homens bons eram eleitos para o mandado na Câmara. Mas olha como é que funcionava a eleição. Né? A eleição era feita em pelouros. Eram bolas de cera preta. Como assim? Os principais fazendeiros, o nome dos principais fazendeiros eram colocados com umas siglas, né? Em bolinhas de cera preta, chamadas pelouros. Né? E eram colocados lá vários pelouros com vários nomes desses homens bons aqui, né? Seja Friburgo, seja Bahia, seja Rio. E aí, no Natal, uma criança era escolhida para ir na urna ou no saquinho onde estavam essas bolinhas pretas, igual um bingo, e tirava essa bolinha preta. A cada ano, e aí ele tirava, o mandato era anual, então ele tirava 3 bolinhas pretas
para aquele primeiro ano de mandato. Depois, mais 3 bolinhas pretas para o outro segundo ano de mandato. E mais 3 bolinhas pretas para o último ano de mandato. Então, a eleição era feita. Você botava os nomes nas bolinhas pretas a cada 3 anos. Mas a eleição era para o mandato anual. E, na verdade, é uma eleição de sorte, né? Obviamente. Uma pessoa pobre não poderia ter o nome lá. Mas não era o mais votado, era a sorte. Você pegava lá a bolinha preta e aquela pessoa ficava um ano, né? No ano seguinte se repetia outra bolinha preta, aquelas pessoas ficavam outros anos, né? E não havia remuneração para o cargo de vereador. A Câmara não funcionava só com os vereadores. Você tinha vários fiscais e outros funcionários que atuavam dentro da Câmara. Mas os cargos mais importantes eram os cargos dos vereadores. Evidentemente, não dá para pensar como a gente pensa política hoje, mas esses vereadores advogavam em causa própria. Então, obviamente, você não vai ter nenhuma legislação colonial que vai discutir escravidão, que vai discutir divisão fundiária, que vai discutir nada nesse sentido, porque eles são grandes proprietários, escravocratas, que vão estar advogando em causa própria. Às vezes, mas eles vão comprar brigas que o status social deles permitem comprar. Pode ser uma disputa territorial, um confronto com algum governador que esteja, de alguma maneira, no entendimento deles, prejudicando o seu desenvolvimento. Então, esses são os conflitos, mas você não vai ter nenhuma proposta de lei que atente contra o status quo do grupo social ao qual esses vereadores pertenciam. Geralmente, isso variou muito de acordo com o tempo e com a Câmara, eram na colônia escolhidos 3 vereadores. Isso para Friburgo também bate. O trabalho do Zé Carlos Pedro mostra bem isso. O Zé Carlos Pedro pega e ele analisa os nomes que foram eleitos até 1830 e alguma coisa. Ele analisa 10, 12 anos da Câmara e mostra os anos e vai corroborar isso que eu estou dizendo aqui. Então, durante um ano, você tem três vereadores, depois no outro ano mais 3, no outro ano mais 3. Ele vai corroborando o que eu estou colocando aqui. E ele vai perceber uma situação que é a tese da dissertação dele, é que apesar de Friburgo ser uma colônia suíça, apesar dos suíços, pelo contrário da colonização, serem naturalizados automaticamente, ele vai perceber que a Câmara é dominada pelas pessoas de origem, de descendência portuguesa. Ele chama de luso-brasileiros. Não é que eles são portugueses, mas são pessoas cujas famílias, cujos sobrenomes, assim como o seu aí, são de origem portuguesa. E ele vai perceber como é Minha que. origem é lá da Ilha da Madeira. Exato. Friburgo tem muito, mas é uma pesquisa que eu faço paralela a isso aqui tudo, e é mais para frente do período do seu antecedente, que no século XIX vieram muitos imigrantes da Ilha da Madeira, mas eu tenho achado muitos açorianos. Então, no século XIX teve uma grande presença de açorianos aqui, mas é um outro papo, né? Que é de 1840, 50. Então, o que ele percebe, o Zé Carlos Pedro, é isso aqui. Apesar de Friburgo ser uma colônia suíça, tem muito suíço aqui, ele identifica, primeiro que você tinha, quando os suíços chegaram aqui, uma presença de colonos portugueses já forte, né? Inclusive com escravos. E vai perceber como que esses luso-brasileiros vão ocupar os cargos na Câmara. Então, vai perceber como é que anos você tem um ou outro intruso, inclusive o Bazet, que a gente vai falar daqui a pouco, é um desses intrusos, que ele é francês e vai ser eleito, vai ser presidente de Câmara, mas ele percebe como que a maioria é lusa, o que dá uma super discussão de como que os lusos tinham força a ponto de conseguirem ser eleitos, de alguma maneira, ainda que nessa eleição de Pelouro. Né? Eu estou falando dessa eleição ainda do nomezinho que sai na bola. Não é ainda a eleição que eu vou contar como ela é feita daqui a pouco, quando a lei muda. Então, esse é o cenário, né, um pouco aí do Brasil colonial. Lembrando que os vereadores não têm remuneração nenhuma, né, e a Câmara é um cargo de prestígio. Por quê? Porque te dá um certo poder ser vereador, né? Uma coisa que, de alguma maneira, você meio que fica acima da lei, né? Você tem uma condição melhor do que as outras pessoas que assim não são. Você pode, de alguma maneira, legislar em causa própria, ainda com muita limitação, mas você pode, né?
Mas remuneração você não tem. Os oficiais da Câmara têm. Então, quem vai ser o secretário, o porteiro, essas pessoas vão ter remuneração. Os vereadores, não. Então, você já começa a pensar que muitas vezes você você não entrava na política para ficar rico. Na verdade, você era rico e entrava na política. Tá? Quando o Brasil. E aí, gente, você desculpe aí, porque assim, é muito passando, né? Isso aí a discussão é longa, né? Dava um tema para cada disso aí, dava uma aula de 2 horas aí fácil. Então, o sistema eleitoral do Brasil vai se modificar quando o Brasil fica independente. O Brasil fica independente em 1822, mas a Constituição ela só é feita em 24. Então, a Constituição de 24 vai criar um critério censitário para voto, né, mais claro. Então, vai dizer que para você votar, majoritariamente, tá? Tem exceção algumas coisas aqui, mas majoritariamente o voto era bem masculino sempre, mulher vai votar no Brasil só a partir de 34, né? Até 34, até a Constituição de 34, as mulheres elas não votam, né? Então, voto masculino sempre. Homens maiores de 25 anos. Tinha exceções. Se fosse casado, podia ser com 21. E algumas outras funções você poderia com 21, mas majoritariamente era 25. Não podia votar, pessoas do clero não poderiam votar. Né? E tem outras exceções também, mas menores. Não tem nenhum critério de alfabetização para voto, é só renda. Tá? Então, o critério estabelecido pela Constituição de 24 é uma eleição indireta dividida em 2 níveis. Você tinha o primeiro nível de cidadania, que é o nível de cidadania passivo, que é o eleitor de paróquia, ou seja, aquela pessoa que tem uma renda de 100 mil réis anuais, que não era muita coisa. Né? Não era um escravo que custava bem mais que um escravo, dependendo do período aqui, nessa época custava 1 conto, já que 1 milhão. Né? Então, assim, não era muita coisa, 100 mil réis. Tem várias discussões que dizem que logo assim que o Brasil virou república e se adotou o sistema de voto pelo alfabetismo, houve uma exclusão social maior do que essa exclusão que havia aqui. Porque você não tinha escola pública, né? Então, quando se adotou a república, mais pessoas ficaram sem votar do que na época do Império. Mas então, o eleitor de paróquia, que é o eleitor de 100 mil réis anuais, ele tem que comprovar isso aqui. E o que é o eleitor passivo? Ele vota no primeiro nível de eleição. Ele, na verdade, ele vota em alguém que é o eleitor de província, e esse eleitor de província é quem vai votar no deputado e no senador. Então, se você tem 100 mil réis, seu eleitor primário, você só pode votar nesse eleitor de província. E esse eleitor de mais província ou com menos 200 mil réis mais ou menos análogo à eleição nos Estados Unidos hoje, é né? parecido com um pouco a ideia de um colégio. Esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui né? Porque lá é o delegado, né? Que seria o eleitor de província, e o Isso, delegado ele é que bota o voto lá para o partido. Majoritariamente são dois, né? Republicano e democrata. E esse eleitor de província aqui é aquela pessoa que vota no deputado e que vota no senador. Lembrando que mandatos de 4 anos, eleição, né, a cada 4 anos, obviamente que tem muita exceção, porque aí vai ter uma coisa chamada poder moderador, o imperador volta e meia muda, não gosta da Assembleia Legislativa, não gosta da Câmara de Deputados e anula a eleição e vota de novo, e vota até quem ele quiser ganhar. Então, mas eu não estou entrando nisso aqui porque não dá, né? Mas isso foi o que eu falei com vocês, é a teoria. Né? Na teoria é isso. Então, assim, o eleitor de paróquia não pode ser senador, não pode ser deputado. O eleitor de paróquia não pode votar um deputado e não pode votar no senador. Lembrando que para ser deputado você tinha que ter mais ainda dinheiro que o eleitor de província e para ser senador tinha que ter mais dinheiro que o deputado. E o senador é um cargo vitalício. O senador, você votava, os 3 mais votados iam para a mão do imperador, e o imperador decidia que aí o imperador escolhia qual deles ia virar senador, e o cargo era vitalício. Não é igual hoje, que são 8 anos. A Câmara Municipal,
o eleitor de paróquia, que não pode votar para a província, ele vota no de província e não vota no deputado e no senador, esse eleitor de 100 mil réis, ele vota para vereador e pode ser vereador. Então, é possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ser candidato. Se vai ganhar ou não, uma outra coisa. Mas uma pessoa que é o eleitor de paróquia, ele pode ser eleito vereador. E lembrando que, pelo que eu percebo da minha pesquisa aqui de Friburgo também, você não tinha uma candidatura propriamente dita. Como é que era feito isso? Antes das eleições acontecerem, você tinha uma qualificação dos eleitores. As pessoas tinham que se apresentar nas paróquias para uma junta, e essa junta pegava os comprovantes de renda e qualificava esses eleitores aonde eles estavam. E depois, quando tinha eleição para deputado e para senador, esses eleitores aqui votavam. Quando tinha eleição para a Câmara Municipal, todo mundo que estava aqui votava. E quando você ia votar, assim como hoje você vai para a urna, né? Vai antes da urna, né? Você tem um nome dos candidatos. Naquele momento aqui, mesmo em Friburgo, você, quando fosse votar, tinha um nome de quem poderia ser eleito. E o que é muito interessante, já indo para o caso de Friburgo, é que você percebe que as pessoas não querem muitas vezes ser eleitas. As pessoas são eleitas e pedem desesperadamente para não assumir o cargo. O que dá a entender que não havia candidatura. Então, muitas vezes, por exemplo, o Barão. O Barão foi eleito, ele não era Barão ainda, né? Era Antônio Clemente Pinto. O Antônio Clemente Pinto ele foi eleito e não queria. Pediu, ó, não quero ser vereador. Né? Por quê? Talvez para ele, no grau que ele já tivesse, de poder simbólico. Então, ele ser eleito demonstra o poder simbólico que ele tinha. Porque as pessoas lembraram dele para ser, ele botaram o nome dele lá. Vou explicar como é que é, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não querer ser eleito também demonstra que para ele aquilo já não era mais tão importante. Então, eu acho que estudar a Câmara permite a gente é um pouco isso. Para algumas pessoas, talvez a vereança seja algo fundamental para garantir poder simbólico. Para outras que estão, às vezes, em um outro nível, aquele cargo já não é tão importante assim que se tem outros. Como é que a eleição da Câmara de fato funciona? Essa legislação que eu mostrei aqui era para o Brasil como um todo, mas ela não especificava como é que era a eleição da Câmara. Então, mesmo quando isso aqui passou a acontecer, mesmo em 24, a eleição da Câmara continuou sendo a eleição do pelouro, porque você não tinha ainda uma legislação específica. Aí, em 28, somente 4 anos depois, veio uma legislação específica com relação às câmaras. Algumas coisas muito parecidas com o que a Constituição já dizia, porque você não podia contradizer a lei maior. Então, se colocou uma eleição a cada 4 anos. O eleitor de paróquia, como eu falei, podia ser eleito vereador. E aí, como é que era essa eleição? Marcava-se o dia, as pessoas iam às juntas, como se fosse a urna, né, ao local de votação. Friburgo, ao longo desse período que eu estou falando, Friburgo teve várias divisões e várias freguesias. Isso variou muito com o tempo. Mas o que fica para vocês aqui é que Friburgo era muito maior que é hoje. Sumidouro já pertenceu a Friburgo, parte de Teresópolis já pertenceu a Friburgo, uma parte de Magé já pertenceu a Friburgo, uma parte de Bom Jardim já pertenceu a Friburgo. Então, Friburgo era muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas eleições aconteciam nas chamadas freguesias, que eram essas unidades, essas divisões administrativas que Friburgo tinha. Então, algumas épocas, Friburgo teve freguesia de Sebastiana, freguesia de Conceição da Paquequer, freguesia de Aparecida, que hoje pertence a Magé, freguesia de São José do Ribeirão, que hoje pertence a Bom Jardim. Então, Friburgo tinha uma área grande. E essas eleições aconteciam nessas freguesias. Então, a pessoa ia no dia marcado, olhava aquela listagem que estava pregada lá, e ela colocava numa cédula, né, escrevia 7 nomes. Por que 7? Friburgo poderia ter 7 vereadores, segundo essa legislação de 1828. Então, ela escolheria 7 nomes. Botava os 7 nomes, aquilo era fechado e entregue à mesa. Depois, aqueles votos eram apurados e a eleição era oficializada depois na Câmara Municipal. Os 7 mais votados eram eleitos vereadores. Os 7 seguintes eram eleitos suplentes. Então, 7 pessoas mais votadas eram eleitos vereadores, os outros 7 eram suplentes. Eu não tenho eu não sei, eu não estudo Friburgo no século XX para saber como é que é essa questão da suplência.
Mas no 19, o suplente atuava muito, porque era muito comum o vereador ficar doente, o vereador tá viajando, o vereador não querer ir à sessão, e aí convocava-se o suplente. Então, de fato, o suplente, em vários casos que eu percebi, atuou como vereador, porque os vereadores se ausentavam. Muitos porque queriam mesmo, outros porque tinham algum problema de saúde. Ô, O Gabriel, vereador. Oi? podia ter recusa na eleição do Em que eleito? sentido? Do eleito não querer assumir? Podia não, é o que mais teve. Eu não Ah, sei quem tá. me perguntou, eu não sei quem me perguntou, porque eu não estou vendo, mas assim, é o que mais teve. O caso aqui do Bazé, que eu vou falar daqui a pouco, o Bazé foi eleito 6 vezes e só atuou em 3 mandatos. Porque ele não quis, ele não queria. E ele alegava o quê? Ele alegava que estava doente, alegava que ele já tinha outro posto remunerado. Que assim, gente, aqui não ganha dinheiro nenhum para ser vereador. Bem, você não ganha, o cargo não te remunera em nada. Óbvio que eu defendo que você tem vantagens no cargo. O Dimas me ajuda a ver isso, que eu vou falar daqui a pouco, mas você não ganha salário. Então, o que vai acontecer? O Baselli fala para a Câmara: olha, eu estou doente. Aí a Câmara: tudo bem, mas você tem que vir. Ele fala: não, mas eu sou médico da vila, eu não posso acumular. Mas você tem que vir. Ele fala: não, mas eu sou coronel da Guarda Nacional. Eu tenho... Não, mas você. Então o Baselli nega várias vezes. O próprio Barão de Friburgo, como eu disse, não era barão ainda, mas negou algumas vezes. Agora, por exemplo, o Dimas, que é o personagem que eu estudo no livro, esse nunca negou. Esse brigou para ser. Entendeu? Foi na justiça quando não deixaram que fosse. Então, acho que depende muito do momento e da estratégia econômica, política daquele agente para saber se ele quer o cargo ou se ele não quer o cargo. Mas o que eu estou salientando para vocês é que é possível alguém ser eleito e não querer. Inclusive por causa dessa lista. Você imagina, uma pessoa muito importante, proprietário muito importante. Eu sou um eleitor, vou lá votar, vejo o nome dele. Eu vou e voto nele. Você não tem campanha, o cara não. Obviamente, algumas pessoas deviam pedir voto, mas outras não. E eu vou mostrar daqui a pouco que é um voto muito pulverizado. Como você pode votar em 7 pessoas e não tem campanha, às vezes uma pessoa com 100 votos ela é eleita. Você tem muita gente com um voto, dois, 5. Entendeu? Então é muito mais pulverizado do que a eleição de hoje. E aí o presidente da Câmara, que tem a função de controlar a pauta, né, e voto de Minerva, ele é o mais votado. Então, o mais votado vira automaticamente presidente da Câmara, que também é um cargo de prestígio, muito. Porque ele controla, de alguma maneira, ele tem, primeiro, ele como for mais votado, é o que tem mais poder simbólico naquele momento. Então, ele tem um peso muito forte naquelas ações. É ele que responde grande parte das comunicações que vêm do Rio. Ele responde, ele tem esse papel de fazer a mediação, né, do governo provincial com o governo local. E, de alguma maneira, você percebe, pelo menos eu percebi na ação de alguns, que ele tem um papel importante na execução de obra, né? Aí você vê o peso político. Às vezes ele quer levar a obra para o lugar que for o reduto eleitoral dele, onde a freguesia onde ele teve mais voto. Então, isso você começa pelo menos eu percebi isso nos personagens que eu estudei. E aí, como eu estou dizendo, o voto era muito pulverizado. Então, o Bazé foi eleito em 29 com menos de 7% dos votos da vila. Né? Depois eu vou mostrar o que significa isso em quantitativo. Né? Não era muito voto. Né? E aí, alguém já tinha me perguntado, não sei quem foi, né? Alguns eleitos não querem assumir. Né? Que foi o caso do Bazé. Olha, eu não quero, eu tenho problema de saúde, eu não quero, eu sou médico. Eu lembro que quando eu fazia. Isso está no meu texto, né? Fazendo propaganda. Está no texto lá com o Marreto. Né? Eu lembro que eu discutindo com o Marreto para fazer o artigo, falava: Marreto, pô, mas será que ele está doente? Aí Marreto: pô, mas talvez esteja. Falei: pô, mas ele está doente, mas o carro que paga, ele não quer largar, né? Ele não quer deixar de ser médico da vila. Né? Mas por quê? E aí é uma discussão, é só uma questão financeira, é uma questão simbólica. Né? O Bazé construiu a vida política dele baseado no prestígio político que ele conseguiu sendo médico. Então, talvez ele não queira. O vereador eu não quero mais, mas não, mas o cargo de médico ainda serve. Né? Uma outra característica muito comum é atraso nas eleições. Então, às vezes, a eleição oficialmente deveria ser todo 7 de setembro. Quando tem, a cada 4 anos, 7 de setembro. Pelas minhas andanças
ou no meu artigo sozinho, ou um artigo com o Marreto, poucas eleições aconteceram no dia 7. Sempre tinha algum atraso, justificado, inclusive pela distância. Você imagina, tem que mandar um recado para a freguesia lá de Aparecida, né? Que era depois de Sumidouro, quer dizer, como é que você chega? É longe. Né? Então isso tudo era um pouco justificado. Também percebi casos de urna que, assim, problemas de judicialização, ou seja, urna que sumiu, voto que não chegou, recorrer ao governo, recorrer à justiça para anulação de eleição. Isso aconteceu muito com o Dimas, né? O Dimas foi um personagem que viveu muito isso. Ele foi reeleito 3 vezes, mas teve para presidente da Câmara, mas teve eleições anuladas. Né? E só para a gente perceber a pulverização dos votos aqui. Aqui estão os dados das eleições do Bazé. Então, quando eu falo que são 60 anos, é um pouco por isso, porque a gente analisou os processos eleitorais de 60 anos, por conta desses 2 artigos. Então, você percebe que, olha, ele teve 158 votos aqui de 2072, né? Então, ele foi primeiro lugar. Aí depois ele, em 32, é eleito de novo. Não quis assumir esse mandato, mas brigou, ficou, mas ele não queria. E você vê que mesmo ele não querendo muito, ele é reeleito de novo, com um percentual maior de voto ainda. Ô, Gabriel, Né? Leonardo aqui. Ainda dentro dessa perspectiva dos representantes e do presidente, no papel de vereador, seja de presidente ou de próprio vereador, eles tinham como escopo mais a defesa dos interesses locais ou eles necessariamente eram obrigados a seguir o que a coroa determinava e depois trabalhava com a perspectiva do seu reduto eleitoral? E Eu outra acho que pergunta, o voto era obrigatório para quem tinha condições acima de 25 anos? então, deveria justificar caso não fosse. Agora, e pagava uma multa muito pequenininha, R$10.000, se não fosse. Entendeu? Muito, que é nada. R$10.000 é nada. Entendeu? Mas você percebe na ata da Câmara que as pessoas não querem pagar também, não. Você depois tem uma lista de quem não votou e a Câmara cobra e tem gente que não quer pagar. Essa foi a segunda pergunta. A primeira pergunta. O que eu percebi foi o seguinte: seja o Bazé, seja o Dimas, que o Dimas eu olhei mais. O Dimas eu consegui enxergar uma ação mais particular dele do que do Bazé. Né? Então, o que eu percebi? Que, na verdade, o grande balanço deles, a grande sacada deles, é conseguir, sem negar a legislação imperial, atuar em prol do seu grupo ou daquela região específica. Né? Então, eles não podiam negar o que uma lei imperial dizia, ainda que a Câmara, às vezes, na dúvida, ela não deliberava, ela falava assim: eu não sei, vamos perguntar de novo para o governo. Às vezes ela não sabia, às vezes a Câmara falava: eu não sei, mandava perguntar para o juiz, mandava perguntar para o governo e ficava aguardando, com medo, né, de ser responsabilizada. E outras vezes, mas a maioria, assim, do mandato do Dimas, que eu vi isso mais claramente, o que eu percebi? Que o balanço era, muitas vezes, você ter um discurso, se aproveitar de uma situação de fato que era requerida pelo governo, ou que de fato era uma necessidade nacional, e tentar, de alguma maneira, atuar em causa própria. O exemplo mais claro disso, que a gente vai ver daqui a pouco, que o Dimas fez foi com Estrada. Mas eu vou chegar lá. Né? Como é que o Dimas conseguiu pegar uma preocupação muito legítima que é a Estrada e trabalhar em causa própria. Né? E eu acho que é isso. Então, mas eu vou te responder com mais calma quando eu chegar mais ali na frente. A ideia dessa tabela aqui é mostrar como os votos são pulverizados, como você tem e como oscila. Vê que o Bazé ele vai acumulando. Desculpa, eu mexo na seta antes. Então, o Bazé ele vai acumulando capital político, né? E olha, primeiro uma vez, primeiro outra vez, aí primeiro com mais percentual de votos. Alguém pode olhar a tabela e falar: pô, Gabriel, mas por que teve menos votos? São coisas que eu também não consegui entender. Às vezes é porque uma freguesia emancipava, essa freguesia emancipa, o número de eleitores cai. Você não tem nesse momento, pelo menos eu pesquisei as atas da Câmara, né, para fazer esse artigo. A ata da Câmara não te dá o total de eleitores que Friburgo tem de fato, ela te dá o total de pessoas que votaram. Então a tabela é feita, esse total de votos, geral de votos aí, não é baseado no número de eleitores, é baseado no número de votos.
Os votos são contados um a um e apresentados lá na Câmara. Então, a gente somou todos os votos de todo mundo para criar esse percentual. E, às vezes, de uma eleição para outra varia. Algumas variações eu explico que uma freguesia emancipou. Outras, a gente não consegue entender o que houve. Se, de fato, menos pessoas votaram, a gente não consegue... Você vê que tem algumas quedas aqui, né? Algumas são óbvias. Friburgo aumentou muito de tamanho. Então, você vai ver que em 1845, Friburgo já está muito maior, você tem 5.000 eleitores. 45 para 49, uma freguesia acho que vai embora. A Aparecida se perde. A Friburgo perde uma quantidade de pessoas. Isso é mais ou menos explicável. Mas aí você vai vendo como é que o Bazé, ele tem hora que ele está muito bem, tem hora que ele já não está. Você vê que ele teve em 41 3 votos. Mas também ele ficou de 36, ele não assumiu em 36. Então, ele não quis assumir, ele ficou brigando para não assumir. Então, talvez, a partir do momento que ele fala que não quer, aquilo ficou tão público que as pessoas já não votaram nele. Mas você vê que em 45 ele teve voto de novo. Né? Entenderam? Então, assim, às vezes ele nem queria, possivelmente não queria mais ser. Mas o prestígio político dele fazia com que ele fosse toda hora votado. E aí, ao final da vida, ele não, ele tem 203 votos, mas ele, assim, ele não quer ser eleito, é muito claro, né? Ele não quer mais. E aí é interessante que ele em 52, olha o prestígio desse médico, ele em 52 ele tem 203 votos e não é eleito. Não deve, ele fica como suplente ainda, né? Mas o genro dele é eleito presidente da Câmara. Então, talvez a transferência de capital político já tenha ido para o genro, que foi eleito e exerce o mandato de vereador e exerce. Não pede dispensa. Aqui a oscilação, né? Lembrando, essas tabelas estão no artigo, tá? Do Marreto, comigo, né? Essas tabelas do Bazé. Aqui a oscilação de voto dele, né? E do primeiro colocado. E aqui um outro político que eu trabalhei foi o Dimas. Então você vê, ó, se você pegar a eleição do Bazé, processo 21 vai até 52, e aí vem o Dimas vai 56 até 76. Então foi uma possibilidade de dois políticos de enxergar um período longo da política municipal. E aí você vê o total de votos do Dimas. O Dimas é um político que é mineiro, Bazé francês, o Dimas ele é mineiro, começa a vida dele lá em Sumidouro como fiscal em Sumidouro. Fiscal é um cargo remunerado muito importante, que ele que cobra imposto, dentre outras coisas, né? Ele que denuncia os problemas da localidade, e eu entendo que isso fez com que ele tivesse muito voto. Ele é eleito, com essa quantidade de voto, mais de 80% de Sumidouro. Então, Sumidouro elege o presidente da vila. Né? Então, se lembrando, a vila, Friburgo, tinha muito mais gente, mas Sumidouro consegue eleger o seu presidente. Né? Então, isso é muito simbólico. E a importância econômica que o Sumidouro tem também, uma parte produz café. Né? O Dimas vai ser eleito 3 vezes como primeiro colocado. Por que, Gabriel? Mas você falou uma coisa aqui que você está mentindo. É porque em 60 tem uma eleição que é anulada. Entra na justiça contra a eleição do Dimas, ele sai depois, aí faz uma outra eleição um ano depois e ele é eleito. Né? E ele também oscila muito. Ele tem 3 boas eleições, depois ele só consegue ficar como suplente. Até atua, porque os suplentes atuam, mas ele não consegue ficar entre os 7 primeiros colocados. Aqui está o gráfico de oscilação do voto do Dimas, o que eu explico pela vida política dele mesmo. Então, ele foi um governante que ele teve uma atuação política muito intensa nos 2 primeiros mandatos, inclusive atuando em prol das estradas, né? E ele tinha muito apoio na Câmara. Você percebe na Câmara também, como pode perceber hoje, que seja o presidente, seja um vereador, sozinho ele não faz nada. Tudo que ele propõe é derrubado. E aí o Dimas, durante um momento, ele tem apoio em algumas comissões fundamentais, que é a comissão de obra, que é a comissão que executa estrada, que limpa a praça, que faz arruamento. Então, enquanto ele teve um balanço, um apoio ali, tudo correu muito bem. Depois de um determinado momento, ele perde apoio, ele percebe nas atas que os amigos viram adversários,
E aí ele começa a ter problemas graves. E aí é um personagem muito simbólico, ele é acusado de assassinar vereador, ele termina assassinado, né? Então é um personagem que realmente teve muito embate, né? Jurídico, inclusive, também. E isso reflete tanto na potência do voto, até 61, quanto na decadência. E quais são as principais preocupações desse período que a gente percebe olhando os dois mandatos? Né? O Bazé, o artigo meu com o Marreto, a gente fala que é em benefício da ordem e da boa sociedade. Então, a gente percebe que tinha uma ideia do que é ordenamento público, do que é a boa sociedade. Esse ordenamento público e a boa sociedade passava por um ponto fundamental, que o Marreto vai trabalhar com vocês, que é a escravidão. Sabendo disso, eu não vou tratar muito, mas assim, eles eram proprietários e senhores de escravo. Então, uma vila ordenada e a boa sociedade demandavam um controle dos escravos. Então, o Bazé, que trabalha isso no texto, vai defender obras no Libambo, que é onde os escravos ficavam presos, vai defender a obra na cadeia, que é onde aqueles marginais que atentam contra as ordens da boa sociedade vão ficar presos. E o Bazé também tem uma preocupação muito grande com relação às estradas, à drenagem de pântano, o que, além de uma questão sanitária, que a Anne vai trabalhar muito melhor que eu quando ela for discutir o médico, né? Isso vai ser uma preocupação de Friburgo. A preocupação com a estrada tem a ver também com a riqueza, com a circulação de pessoas e de riqueza. Friburgo está distante da vila, está distante do Rio de Janeiro. Não tinha estrada de ferro. Friburgo é Cantagalo, as tropas de café de Cantagalo passavam por Friburgo. Isso gerava riqueza. O café de Sumidouro passava por Friburgo. Friburgo produzia uma série de produtos para abastecimento local. Tocinho, né, batata, feijão, milho. Então você precisava de estradas boas, seja para fazer com que esses alimentos chegassem ao centro da vila, seja para fazer com que os alimentos saíssem da vila e fossem para o rio. Então a estrada é uma preocupação super legítima e fundamental, porque sem estradas decentes, Friburgo não consegue, as pessoas não vão chegar, inclusive para se hidratar medicamente, como a Anne vai falar da importância da estrada de ferro, né, por Carlos Évora, mas antes da estrada de ferro, as pessoas tinham que subir de alguma maneira, se essas estradas eram impossíveis. Então a gente percebeu no Bazé essas três preocupações. E a gente percebeu no Dimas, eu no meu texto, percebi no Dimas uma preocupação muito grande com as estradas. Menos com a cadeia, né? Menos com o Libambo. Então, o Dimas ele vai ser muito. Por isso que o título do meu texto. Eu estou caminhando para o final, tá, Rico? Por isso que o título do meu texto é Caminho e Descaminho, né? Uma brincadeira de como o caminho era. As estradas eram importantes, né? Foram importantes para o Dimas, eram importantes para a Vila. Aí, tentando responder a pergunta, eu lembro de quem me fez agora, né? Eu acho que foi o Leonardo, com relação a como é que você adapta uma questão nacional ao entendimento, ao interesse pessoal. Ninguém nega a importância da estrada que sai do Rio de Janeiro, de Niterói, para a Vila, e que corta a Vila para chegar em Cantagalo. Isso aí, pô, não tem como negar, né? Você não tem como negar a importância da estrada que leva a Vila ao Rio. Você não tem como negar a importância da estrada que leva a Vila a Paquequer, hoje Sumidouro, e nem a importância da estrada que leva a Vila Sebastiana. Sebastiana, que hoje, quem conhece, é Venda Nova, mais ou menos, que é distrito de Teresópolis. Né? Ninguém nega a importância dessas estradas, porque você circula mercadoria, pessoas e mercadorias circulam por ali. Mas qual vai ser o que eu entendo que foi a grande genialidade e depois o grande problema do Dimas? O Dimas, se ele pudesse fazer a estrada passar pela propriedade dele, ele fazia. Se ele pudesse arrematar a obra da estrada, ele arrematava. Por quê? Porque se a estrada passasse pela propriedade dele e ele fosse dono de uma hospedaria, todo o trânsito de pessoas ia passar por em frente à hospedaria dele. E, evidentemente, ou se ele tivesse uma casa de pasto, as tropas de burro iam passar em frente à casa de pasto dele. E, evidentemente, eles tinham uma grande chance de parar ali para fazer o descanso. Uma tropa de mula carregada anda 8 léguas dia.
Friburgo ficava 24 léguas do Rio. Sebastiana ficava a 10 léguas da vila. Então, é uma distância que as tropas teriam que, de alguma maneira, parar. Então, se você tem estabelecimento comercial, que eles chamavam de casa de gênero, ou casa de pasto, um pequeno negócio, e o caminho passa pela sua propriedade, isso pode ser muito positivo. E você ainda vai ganhar para fazer esse caminho, ou vai ser indenizado porque esse caminho passou ali. Então, o que eu percebi na atuação do Dimas era isso. É uma preocupação legítima que ele sabe capitanear. Então, quando ele é eleito, ele é fiscal de Sumidouro, e ele percebe, ele advoga enquanto fiscal que as estradas para Sumidouro eram muito ruins, o que devia ser uma verdade. Né? E ele percebe o quão difícil torna a vida do sumidorense vir para a vila com uma estrada ruim, e escoar produto com uma estrada ruim. Uma vez eleito, ele continua advogando por essas estradas. Agora, se ele puder fazer a estrada passar pelo trajeto que mais lhe convém, melhor para ele. Se ele puder arrematar, o Dimas, durante uma época, ele foi a pessoa responsável pela manutenção de um trecho da estrada da vila para Cantagalo. Ele ganhava para isso. É um contrato do governo imperial. Ele ganhava para isso, enquanto presidente da Câmara, ele ganhava esse contrato. E o quão lucrativo deve ter sido essa atividade para ele. O que acontece teve um momento que ele soube capitanear bem esses interesses e tinha apoio político e conseguiu lucrar com isso. E eu percebo que em outros momentos ele já não teve tanto capital político e começou a perder. Então ele começou a ser acusado de não fazer a manutenção correta da estrada para Cantagalo, ele começou a ser acusado de não fazer a manutenção correta pela estrada que passava pelo terreno, porque é uma coisa importante. Quando a estrada passa pelo seu terreno, a estrada da vila, o proprietário tem que fazer a manutenção. O proprietário tem que ceder a madeira para fazer a ponte. Muitas vezes o proprietário arremata a obra, ou seja, o governo ele faz como se fosse hoje um processo de licitação. Ele vai e pede, bota público, olha, tem que fazer uma obra em tal lugar. E aí, muitas vezes, o proprietário arremata aquela obra e a prefeitura paga, a Câmara paga um valor àquele proprietário. O que eu percebi também ao longo do tempo é que o gasto da Câmara era muito mais alto do que ela tinha capacidade de... o gasto era mais alto do que ela arrecadava. Então, muitas vezes, o Dimas aqui não recebeu pelas obras que fez. Não tinha grana. Mas a Câmara alegava que não tinha grana e o Dimas teve que cobrar na justiça. Então, você vê, um vereador não recebia pelo serviço que fez enquanto vereador para a Câmara, porque a Câmara alegava que não tinha dinheiro. E o balanço da Câmara dizia que não tinha mesmo. Aí tinha que cobrar judicialmente. Né? Então, eram esses imbróglios que aconteciam um pouco no século XIX. E no caso do Dimas, eu acho que é o exemplo mais claro de como você pode fazer um interesse nacional, que era nacional. A preocupação com a estrada não era de Friburgo, gente. A preocupação com a estrada era do Brasil inteiro. Seja estrada como essa, seja estrada de ferro nos lugares onde a estrada de ferro chegou. Né? E você perceber, de alguma maneira, como que você, estando na política, tendo informação privilegiada, você pode jogar com as informações que você tem a seu favor para ter mais lucro. No caso, eu vi isso muito no Dimas, no Basel não enxerguei isso. No Dimas eu vi isso muito. Né? E é possível que se enxergue em vários outros políticos do século XIX, desde que se olhar com mais... Tinha um outro político que era adversário do Dimas, que ele era da comissão de obra. Ele é um cara super importante, que ele que aprovava as obras. Né? Então, assim, se ele falasse, se a comissão falasse que a obra não saía, ou que a estrada não ia passar ali, a estrada não ia passar ali. Né? E então era uma informação super privilegiada que ele tinha muito antes para comprar ou vender um terreno. Ele sabia por onde a estrada poderia passar. Então, a estrada ela foi muito importante na política nacional e na política friburguense, e vai continuar mesmo após quando chega o trem. Quando o trem chega à vila, em 73, e vai para Cantagalo depois, o trem não vai eliminar essas estradas e nem vai eliminar a importância dos tropeiros. Por quê? Porque o trem não vai cortar vai cortar para Sumidouro muitos anos depois, mas o trem não vai chegar a Aparecida, o trem não vai chegar a Macaé, o trem não vai chegar a São José. Então, você vai continuar tendo nesses proprietários, que o Dimas foi um exemplo disso, o Basel foi um fazendeiro também, mas o Dimas foi um proprietário de fazenda de criação, criava mula. Né? E aí, esse papel desses tropeiros, criadores de animais, vai continuar presente na vila durante muito tempo,
Porque você vai continuar, mesmo com o trem, tendo a necessidade dessas estradas funcionarem e a necessidade desses animais deslocarem a produção de áreas periféricas para o centro. Então é comum você achar uma foto de 40 de Friburgo com mula na praça, porque os tropeiros continuavam circulando. E Friburgo, em 1920, era o terceiro maior criador de mula do estado do Rio, por conta disso. Então, assim, eu acho que eu falei muito, não sei se eu me fiz muito claro, mas vamos tentar fechar algumas coisas aqui. O que eu consegui perceber, fazendo o convite para vocês lerem os textos, né? Porque eu consegui perceber aqui, né, nessa trajetória rápida aqui. A gente discutiu um pouco dessa questão da organização política do Brasil imperial, né? Ainda que não era muito o objeto do texto, mas o texto trata disso. Mas foi um preâmbulo para a gente entender como é que a política funcionava. A gente percebeu que a estrada era importante para a política local, uma questão fundamental para a política local, seja no Bazé, seja no Dimas. Então, assim, levando em consideração que eles foram políticos durante 60 anos do município, essa preocupação perpassou a política do município durante 60 anos, com desses anos estudados. Tinha uma relação clara entre política e poder econômico. Bazé era médico, coronel da Guarda Nacional, fazendeiro. Dimas foi fazendeiro, negociante, né? Ambos foram escravocratas, tiveram uma quantidade de escravos. Então, você tinha uma ligação clara entre a política e o poder econômico e, evidentemente, enquanto político, eles favoreciam o seu status quo, de alguma maneira. Né? Então, quando o Bazé está preocupado, por exemplo, em construir uma prisão para o escravo, ele está preocupado também, porque se o escravo dele fugir, ele tem que ter aonde prender. E aí é simbólico você ter um instrumento de castigo, de prisão, é simbólico para manter a sociedade escravocrata funcionando. Né? Ela é importante. Da mesma forma, quando um criador de mula como o Dimas quer fazer uma estrada que passa pelo seu território, ele também colabora para o status quo dele enquanto fazendeiro criador de mula e de outros tantos que Friburgo possuía. Né? E aí fica o apelo, né? E a certeza de que Friburgo cabe, como qualquer lugar, mas Friburgo tem muita coisa para ser estudada ainda. Eu vou falar 19 porque eu tenho visto, né? Rigo vai dizer que no 20 também tem. Mas o 19 friburguense tem muita coisa para ser estudado ainda, tem muito objeto para ser estudado ainda e muito recorte. Eu aqui fiz um recorte, gente, e falei 1 hora e 10 minutos. Rigo vai matar. E foi um recorte. Então, assim, então fica aí, quem tiver interesse, e aí Friburgo tem uma coisa muito importante também, que são as atas digitadas, que é uma coisa que ajuda muito no trabalho em PDF, e também tem um pró-memória, né, com centro de documentação, que você tem muita fonte digitalizada, que permite que a gente consiga fazer pesquisa mesmo na pandemia. Então, eu digo isso porque isso é uma coisa que tem muito positiva, que em outros lugares não tem, e que facilita o nosso trabalho aqui. Eu queria agradecer vocês, queria pedir desculpa aí, porque eu estourei um pouquinho. Mas espero que vocês tenham, assim, que eu não tenha sido muito enfadonho e que vocês tenham aí entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e pelo convite, tá? Foi muito bom para mim. Gabriel, nós aqui agradecemos aqui sua palestra extremamente esclarecedora e eu acho que é um assunto que dá para a gente ainda falar muito, né? E nós temos aí um tempinho para as perguntas. Eu, antes de abrir para quem quiser fazer pergunta, eu deixei ali no chat o link de acesso direto na página da Câmara para o PDF com o livro, Memórias do Legislativo Friburguense, né, para vocês terem acesso aos artigos, né, os artigos dos autores. Nem todos os autores que participaram do livro vão participar desse curso, mas a maioria vai. E depois a gente pode pensar numa outra oportunidade de convidar os autores que ficaram de fora deste curso, né? Eu também, antes de mais nada, para quem ainda não colocou o nome todo no chat, a gente pede, por favor, que faça isso, para a gente poder depois expedir os certificados, né? E a gente ter o nome de todo mundo. Eu também achei no site
teses e dissertações da UF, de história da UF, o nome, pelo menos, o título da dissertação de mestrado do Zé Carlos Pedro, né, que o Gabriel se referiu, A Colônia do Morro Queimado, Suíços e Luso-Brasileiros na Freguesia de São João Batista, em Nova Friburgo, 1820 a 1831. Mas não tem o texto digitado, né? Mas, como o Gabriel falou também, na verdade, o Zé Carlos tem dois artigos no Teia Serrana 1, né, a formação histórica de Nova Friburgo, um artigo dele sozinho sobre a Igreja Católica, né, na formação mesmo, né, nesse período de formação de Friburgo, e o artigo que ele divide com o Jorge Miguel Maia sobre a questão da administração. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera pedindo, se você pode ceder o seu PowerPoint. Deixa eu ver aqui se nós temos perguntas, temos elogios. Eu queria aproveitar, citando também a dissertação do Zé Carlos, porque ele faz justamente essa comparação da participação nesse momento da montagem da colônia, né, desse período inicial de formação de Nova Friburgo, da participação política entre os suíços e os luso-brasileiros, né? E aí eu queria que você, se você pode falar um pouco sobre isso, porque a gente tem, né, um discurso muito forte, né, sobre Friburgo, ligando a vinda dos suíços, e a gente sabe muito bem que essa vinda, né, essa migração, ela foi carregada de problemas, né? E as pessoas que efetivamente se instalaram em Friburgo eram muito pobres. E, segundo Zé Carlos, na sua dissertação, tiveram muitas dificuldades, né, ou quase impossibilidade, de participar diretamente da política. Então, essa participação ela ficou restrita realmente a quem tinha alguma renda e propriedade, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E está aberto para quem também quiser fazer alguma pergunta. Eu ia aproveitar também, em cima disso, e ia perguntar, a Câmara Municipal fazia, às vezes, cartório para efeitos de compra e venda, de doação, de aquisição de terra, ou existia naquela época já um cartório de notas que fazia isso? Tá, beleza. Obrigado, Gabriel. Eu vou respondendo, gente. Se alguém tiver alguma coisa, a gente vai falando, né? Às vezes eu vou falando alguma coisa, surge outra dúvida. Começando de trás para frente, então, você já tinha cartório, né? Desde o período colonial, você tem cartório, né? Você não tem, o cartório não tem o poder de registro civil, né? Então, o cartório de registro civil ele não tem, porque a Igreja Católica que faz, né? O que seria o registro civil, né? Mas o cartório já tem. O mais antigo de Friburgo, né? É o cartório de segundo ofício, né? Então, lá estão os documentos, né? Do século XIX, né? Então, eu também lido com compra e venda de terra do século XIX. Então, esse é o cartório. Antes desse, a documentação desse cartório começa em 1820 alguma coisa. Para antes disso, aí tem que ver outros cartórios. A grande discussão, a grande dificuldade, né, para lidar com o mercado de terra é que, por exemplo, antes de Friburgo tinha Cantagalo, né? Então, possivelmente, você tinha que ir lá, você tem que consultar o cartório mais antigo de Cantagalo para ter acesso, né, à compra e venda de terra da região. Ou você tinha Santo Antônio de Sá, que é cachoeira, né? Mais ou menos o que é cachoeira. Não é bem cachoeira, não, mas é mais ou menos. E aí você teria que ir lá. Então, a dificuldade que quem tem quando lida com o mercado de terra é isso. É que, às vezes, a transação fundiária envolve Friburgo, mas ela pode ser feita em outro cartório, né? E aí, para achar... E uma outra dificuldade também é que nem sempre os donos de cartório são solícitos em ceder a documento, em deixar a gente olhar os livros, né? Porque tem uma questão... O cartório vive de expedir documento, né? Então, às vezes, o cartório ele não entende que quando eu vou olhar né? Ganha para isso.
Então, o Cartório, muitas vezes, ele não entende que quando o historiador quer olhar um livro do século XIX, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Supondo que eu queira montar um processo de cidadania portuguesa. Eu vou olhar o cartório. Mesmo que eu vá, ache a folha, tudo mais, não tem valor legal nenhum, porque eu preciso de um documento do cartório. Mas, às vezes, o cartório ele tem ele não abre, né? É muito difícil o cartório ceder de bom grado a documentação. E o trabalho de historiador também não é para ver um livro, né? Porque tem que ir lá, ver, tirar foto. Então, tem uma série de questões. Mas, para lidar com o mercado de terra, é o cartório. E uma outra fonte acessível para lidar não com o mercado de terra, mas para saber, de alguma maneira, quem é proprietário, no 19, a partir de 1150, é o registro paroquial de terra. O registro paroquial de terra foi fruto de uma lei, 1150, em que o governo vai obrigar todo mundo, entre aspas, que nem todo mundo vai fazer, quem é proprietário a declarar a terra. E as pessoas tinham que declarar a terra na igreja, né, nas paróquias. Esse registro é público, é livre acesso. Só você bater na internet, Registro Paroquial de Terra do Estado do Rio de Janeiro, que vai te jogar para um link, e você pode pesquisar, está tudo manuscrito, mas você pode pesquisar quem está nesse registro. No caso de Friburgo, você tem um registro para Vila de Nova Friburgo e tem um registro para Sumidouro, para Paquequer, né, que eram as duas freguesias. Com relação à pergunta do Rico. Então, Rico, para além dessa questão econômica, que o Zé Carlos Pedro diz que, assim, de fato, você para ficar segundo a legislação, era uma vez por semana as reuniões, mas às vezes não era uma vez por semana, não terminava, né? Porque tem as sessões ordinárias e extraordinárias. Então, às vezes, você vê, eu acompanhando o 19, você vê que tem várias extraordinárias que vão acontecendo, tem o deslocamento. Então, às vezes, a pessoa mora lá, não sei aonde, como é que ela vai dormir na vila? Então, isso envolve um custo, como eu falei, no cargo não era remunerado. Então, realmente, era difícil para os suíços, economicamente, participarem. Mas eu chamo a atenção para um outro fato, que era o fato que isso o Zé Carlos Pereira até trabalha menos, mas que também é importante, é a questão linguística. Né? Você imagina esses colonos que falavam francês, depois os alemães, naturalizados a lei, né? Então, chegou aqui, é naturalizado, beleza, virei cidadão. Mas, pô, a dificuldade para essas pessoas exercerem o cargo. Porque como é que vão lidar com a legislação? Alguns a gente não sabe nem se eles têm domínio da língua escrita, se eles têm domínio de escrita na língua de origem, quanto mais na língua portuguesa. Tem uma outra, você imagina, o Bazet, nesse caso, é muito interessante, porque o Bazet, apesar de francês, também era um colono francês, ele, talvez pela formação dele, né, ele, de alguma maneira, aprendeu a língua. Porque o Bazet nunca disse. A gente passou pela vida do Bazet, né? E o Marreto muito mais do que eu. O Marreto pesquisa o Bazet há muito mais tempo. Eu só fiz esse artigo com ele. Você não tem nenhuma declaração do Bazet dizendo que ele não vai exercer porque ele não domina a língua. Né? Isso não passa por ele. Então você tem essas questões, né? De até que ponto o colono, que já é letrado, conseguiu aprender a língua portuguesa e conseguiu se virar de alguma maneira e fazer vida política, e tantos outros colonos que também devem ter sido muito difícil. Eu vi algumas vezes na ata alguns colonos dizendo que não, seja para vereador, seja para juiz de paz, seja que também era eleito, ou fiscal, eles diziam que não iam assumir porque não sabiam ler. Né? E aí ler e escrever, né? E é uma questão, né? Em que língua que ele não sabe ler e escrever? Será que ele é analfabeto, inclusive, na língua de origem dele? Que é possível? Né? Ou era nas duas, né? Então, você entender o que era Friburgo no 19, nesse início, é muito complexo. Né? Mas eu concordo com o Zé Carlos Pedro, quer dizer, como eu falei aqui, né, eu acho, gente, que a política, igual o Dimas ele vai enriquecer politicamente. Eu não tenho dúvida que uma vez ele vereador, ele consegue alguns negócios que fazem com que ele fique mais rico. Eu não tenho dúvida, mas ele já chegou rico lá. Ele já chegou de alguma maneira com algum dinheiro lá, né? E uma pessoa mais pobre era muito difícil, porque ela ia ter que, de alguma maneira, abrir mão dos dias de trabalho dela para participar das sessões. Tem muito menos sessão no século XIX que deve ter hoje. Eu não sei quantas sessões tem hoje, Rico, por semana. Terças e quintas.
Então, ali era uma só, né? Mais a extraordinária. Não era o volume que tem hoje. Não. Mas era difícil, né? Por causa do próprio sistema de transporte, né? Sim. E, já que ninguém fez pergunta, vou fazer mais um. Eu queria saber assim, o impacto da independência do Brasil aqui na colônia. A gente tem um discurso, né, do Agenor Deroux, que é um discurso de 1918, né? O Agenor Deroux já é um cara da República, que tem família em Friburgo e que vem a Friburgo com a ideia de comemorar o centenário da criação de Friburgo. Só que a data, né, que ele comemora é o 16 de maio de 1818, que não é nem a chegada dos suíços efetiva, né? É o momento de assinatura do tratado, né, do Dom João VI com os suíços. E tem um discurso que é muito forte, assim, ideologicamente falando, né, do plano de Dom João VI para transformar o Brasil vamos dizer, numa potência, mas a partir do momento que consiga superar a nefasta influência da escravidão e da própria colonização portuguesa e também da presença negra, né? É um discurso racista, né? Evidente. É muito é um retrato, né, da intelectualidade do final do século XIX, início do século XX, mas tem esse discurso que é no sentido, se Dom João VI tivesse continuado, né, esse seu plano, ou seja, tem um negócio que atrapalhou, que foi a independência. Então, primeiro, eu queria, se você tem aí nas suas pesquisas, como é que é o impacto, né, desse processo em relação à colônia, e também tem um outro discurso que a gente encontra em vários artigos, de que esse primeiro momento da colônia foi um fracasso, né? Que chega um momento em que não tem dinheiro, pobreza, né? E que a saída foi, inclusive, trazer mais imigrantes com a leva dos alemães de 1824. Você encontra isso, essas coisas na sua pesquisa? Então, eu tenho pegado de 30 e pouco para frente, né? O corte ele tá mais político. Eu lembro de algumas questões, né? Porque no texto quem trabalha, o Marreto coloca, né, uma parte lá, né, com relação o discurso, a preocupação que se tem na Câmara, né, de confirmar a autoridade, né, imperial, né? Então, assim, eu não trabalho muito essa questão de como é que era economicamente antes. Agora, você tem esse discurso, pegando até o que você me perguntou um pouco da outra vez, que agora que eu lembrei, que eu não falei. Quer dizer, esse discurso do Agenor de Hurg e esse mito da Suíça brasileira, como o João Raimundo falou, né? E essa ideia que a gente seria um paraíso, né, de mão de obra livre, né? Ela foi pensada, foi uma tradição criada pelo Agenor de Hurg no século XIX, né? E você tem, na verdade, O discurso é do obviamente, século XX, né? Isso, século XX, desculpa. Você tem um discurso do XIX, sim, eugenista. Você tinha uma preocupação de Dom João, sim, de fazer uma colônia diferente aqui. Mas, por outro lado, você tem, em nenhum momento, o Dom João, as autoridades reais negaram que tinha gente aqui antes. Então, você tinha colonos portugueses aqui e a escravidão estava presente aqui. Eu lembro que eu ainda, quando estudante de história, lia o trabalho do Martin Nicolan, o Pierre Chanou, que faz o prefácio, fala que a Convenção de Friburgo foi um fracasso. Aí você lê aquilo e fala, meu Deus, eu vou ler um livro sobre um fracasso, né? Mas, na verdade, se aquele projeto inicial,
super idealizado de uma colônia de mão de obra livre e fracassou porque o próprio suíço se dispersou pelo território e o próprio suíço, como o Marreto coloca bem nos trabalhos dele, e outros que antecederam Marreto também, né? Como Edson e tantos outros, colocaram, quer dizer, os suíços rapidamente entenderam o que era escravidão, né? E entenderam rapidamente que a mão de obra escrava era interessante e adotaram. Então, eu acho que é um pouco isso. O que eu tenho tentado ver na minha perspectiva, eu me coloco nessa historiografia, do qual o Rico faz parte, João faz parte, tantos outros, que de alguma maneira discutem essa questão do mito, né? Porque discute de várias maneiras. Primeiro, porque não são só os suíços ou os alemães que fizeram Friburgo. Tantos outros povos fizeram, né? Segundo, é que também tem que entender que também não foram só os suíços e as pessoas que foram para Cantagalo produzir café que vão salvar a região. Você tem Então, acho que pensar que foi fracasso, enquanto projeto original do Dom João daquilo, sim. Agora, os suíços ou os lusos que se dispersaram, e não foi só café, né? Você tem uma dispersão pelo município que vai fazer com que Friburgo vire uma colônia agrícola. Isso de fato vai acontecer. Não vai ser com mão de obra livre. Vai ser com uma parcela de mão de obra escrava. Mas quando você enxerga no 19, que é o que eu vejo, né? Friburgo produzindo batata, Friburgo produzindo milho, Friburgo produzindo feijão, para mercado interno, com pequena mão de obra escrava, então Friburgo virou uma colônia agrícola e abasteceu a corte, que era uma preocupação que se tinha quando a corte veio, né? Você vai ter uma grande demanda por produto agrícola, porque você vai sei lá quantas mil pessoas, né? Os números variam muito, mas vamos imaginar 15 mil pessoas chegaram no Rio. E você precisava alimentar essa gente toda. Então, nesse ponto de vista agrícola, com mão de obra livre, beleza, não foi. Mas Friburgo vai se tornar agrícola, né? E vai abastecer como abastece até hoje, né? Se for pegar grande parte das hortaliças que se vendem no mercado do Ceasa de Irajá e desses três Friburgo, Teresópolis. Então, Friburgo, a longo prazo, nessa perspectiva, Friburgo produziu, né? Agriculturalmente falando. Agora, do ponto de vista daquele processo inicial de mão de obra branca, que eu acho que é uma coisa muito mais idealizada, eu acho que o Agenor de Rúria idealiza muito mais do que o Dom João mesmo, talvez tenha pensado. E o discurso eugenista já se tinha no século XIX, né, ele ganha muito mais força, 50, 60, com o debate da própria emancipação ou não do escravo. Mas politicamente, período de 20, eu estudo pouco. Então, eu não tenho assim, muito dado de documento como eu tive desse período que eu falei aqui. O que eu percebi, conversando com o Maeta, é que você tem uma preocupação, sim, de Friburgo rapidamente se colocar favorável, né? Aí a política se coloca favoravelmente, rapidamente, a Dom Pedro I, né? Rapidamente aceita, né? Então, é isso. Tem uma pergunta do Marco Nielebock, se você sabe, né, quando surgiu o primeiro quilombo, você tem alguma pesquisa sobre quilombo em Friburgo? Em Friburgo? E, cara, assim, eu vou... Primeiro é difícil para então a gente, né? Primeiro a gente não... Primeiro a gente vai... É difícil, o historiador vai fugir disso, vai ensaboar, mas assim, o que eu posso te indicar é que, assim, o que eu sei, você pega os relatos de viajantes, falavam de quilombo. O quilombo que a gente tem mais relato de viajante menciona é o quilombo para a região de Macaé, lá de Sana, né? Você tinha um quilombo para lá, né? Esse quilombo você tem relato do 19, você tem relato que ele foi destruído e teve um apagamento da memória dele. Tem uma historiadora, deve ter sido aluna do Rico também na faculdade, que é a Renata Lira, que ela tem não foi não, Rico? Eu sei que ela fez mestrado na UF, que a Renata Lira... Ela não passou pela faculdade, não. Faculdade não? Não. Então, não sei se ela fez graduação na UF, né? Mas mestrado ela fez. Deve ser. E aí a Renata tem... Renata Lira, se você bater o nome dela pela internet, você vai achar ela tem até um documentário sobre o quilombo lá da região de Sana. Eu acho que é Quilombo da Serra do Mar, eu acho que é o livro dela, o trabalho dela. Então, ali, eu não sei se vai ser o primeiro, mas é um trabalho que eu conheço de uma historiadora que reflete sobre quilombo, uma perspectiva longa.
Ela pega desde os relatos de viajantes sobre esse quilombo no século XIX até o processo de apagamento desse quilombo que é feito, inclusive para não se reconhecer o direito que aquela comunidade tem de terra quilombola. E a gente também percebe, por outros relatos de viajante, aí o Martin Nicolas cita, o T.S. Serrano também tem, relato desse mesmo quilombo daquela região ali. Então, eu lembro que tem um relato de um viajante, não vou lembrar agora qual foi, é uma carta de um suíço, que eu achei muito interessante, que ele publica, ele manda uma carta para uma outra pessoa lá na Suíça falando da vida dele aqui. Ele fala do quilombo, e eu achei muito interessante como é que ele explica o quilombo. Ele fala que quilombo é uma área de onde os negros escravizados pelos portugueses se refugiam. Então ainda teria assim, não é o que a gente não escraviza ninguém não, mas os portugueses escravizaram e aí estão lá aqueles lá, aqueles quilombolas. Então tem relatos de quilombo para aquela região ali. Não sei se é o primeiro, é difícil, né, de mapear isso. Agora, no século XVIII, isso aqui tudo era chamado de sertões de Macacu. E aí, se você tem um mapa, tem uma carta do século XVIII, que diz que toda essa área aqui, que eram os sertões, ela era chamada de sertões de índios bravios. Então, era uma área aqui que era pouco habitada ainda, mesmo em Cantagalo, e aí você tem relatos, tanto de índio, então uma área assim, tida como, entre aspas, selvagem, que era por conta dos índios que tinham aqui, das tribos indígenas que tinham aqui, e por conta também possivelmente, de negros fugidos que tinham aqui. Então, o século XVIII, até Cantagalo começar a ser ocupado, colonizado, virar vila, era uma área aqui tida como meio inóspita, né, como de difícil ocupação, seja pela altura, pela dificuldade de chegar, seja por essas questões indígenas. Agora você vê, você não tem relato, entendeu? Assim, você pega o Martin relata, né, que quando os suíços chegaram, encontraram índios aqui, os índios encontraram os suíços, trocaram algumas coisas, mas isso com o tempo foi se perdendo. Aqui não teve nem aldeamento indígena, né? Então você teve aldeamento indígena em Talcara, em São Fidélis, mas aqui não teve. Então até essa questão indígena aqui, que devia ter muito índio aqui, os índios foram expulsos pela colonização de alguma maneira, né? E aldeados em alguns lugares. Então, para fechar, eu te aconselho que você veja, bata aí Renata Lira, né? Talvez você ache, porque eu acho que ela também é cantora, mas você vai achar que o Homem da Serra do Mar, uma coisa assim, ela tem um livro. Tem a tese também dela, tem uma dissertação de mestrado dela. O livro que eu quero comprar não consegui, que esgotou, mas tem a dissertação dela. Talvez te ajude aí a ver qual foi se não o primeiro, pelo menos o mais documentado que tem aqui, né? É interessante. Essa localidade, como o Marco aí que está participando falou, essa localidade existe ali perto de Barra do Sena, eu já estive lá. É um localzinho realmente bem inóspito, bem pequenininho, e se chama Quilombo. Até hoje tem o E nome de desses quilombo. livros todos que nós podemos ver aí, do Martin, até a Janaína, ela absorve muito isso aí, ela é muito estudiosa do assunto, dos indígenas, dos puris e do Mão de Luva, que vinha lá do interior de Minas e atravessava e descia a bacia do Rio Macaé para poder exatamente lá embaixo ele negociar, né, esse ouro de aluvião, tudo que ele captava. E ele encontrou muitos quilombos aí por esse caminho da descida do Rio Macaé, vai desembocar lá em Macaé. E muitos quilombos, como tem o do Pai João também, que é quase chegando no Casimiro de Abreu. E é mais ou menos esse foco aí que o Gabriel comentou. Se o mote for revolta de escravos, aí você teve revolta, porque assim, nem todo, às vezes os escravos, uma resistência escrava era o quilombo, se aquilombar. Mas a historiografia mostra que às vezes o quilombo era provisório, muitas vezes a revolta era para você fugir, ia para um canto da fazenda, para o meio do mato, para negociar. Isso aí, tanto o Edson Castro mostrou naquele livrinho, Revolta da Fazenda Ponte das Tábuas, quanto o Marreto também revisita isso. Então, você tem esse tipo de revolta, que é um tipo de revolta negociação, né? Você revolta, foge para exigir, entre aspas, melhor condição de trabalho. Isso aí o Marreto já trabalhou bem, o Edson também te dá uma dica do que pode, se o seu caminho você está interessado nisso, entendeu? Gabriel, o Leonardo está querendo saber ainda
Se a ordem pública no período colonial, não, no caso de Friburgo é imperial já, né? Se era prerrogativa dos militares, ou se ele quer saber da ordem período colonial, aí já não sei. Existia guarnição, não, aqui, então é imperial. Estavam subordinados também ao legislativo? Não, aí a Guarda Nacional, aqui você tinha a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional não estava subordinada ao Legislativo, não, mas tem uma estrutura própria dela. Então, o coronel tem um comando da Guarda Nacional. O que vai acontecer muitas vezes é que, por exemplo, o Bazé era tenente-coronel da Guarda Nacional e era vereador. Então, apesar de não estar subordinado, muitas vezes a figura era exercida pela mesma pessoa. E, evidentemente, aí você tem um interesse, ele se mistura. Mas a Guarda Nacional, a Câmara não tinha poder, vou convocar a Guarda Nacional. Não, entendeu? O comandante da Guarda Nacional local é que tinha o poder de convocar os soldados da Guarda para tratar de alguma rebelião ou algo que fosse. Entendeu? Aí a Guarda funcionava nesse sentido. Na colônia não tinha Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional, você tinha milícia. Aí na colônia você tinha uma milícia paga, né? Você tinha o exército que era bem pequeno, né? E a milícia também variar. O coronel da milícia, né, era basicamente vereador também. Então, na verdade, você vai ter que muitas vezes o cargo ele se miscui. Tá? Mas você não tem, por exemplo, o presidente da Câmara não tem condição de convocar a Guarda Nacional. Ele pode pedir, mas a Guarda não é subordinada a ele. Então, evidentemente, concordo com você que a ordem pública se mantém pela força policial. Por isso é criada depois, em 1832, se não me engano. Então, nessa época não tem polícia ainda, a intendência de polícia é criada depois. Não, é antes. A intendência de polícia é criada ainda com Dom João, 1810, 12. Né? Mas a polícia, quando surge também, você pode ver o logo da polícia militar, vai dizer que está lá de 1800 e pouco. Mas a polícia, quando surge, ela não tem a função repressora que a polícia militar tem hoje. Ela tem uma função fiscalizadora. Então, a polícia militar, quando surge, ela vai fiscalizar sobrado, ver se está no padrão, vai fiscalizar produto. Ela tem uma função muito mais de fiscalização do que de tropa de segunda linha, como é hoje, né? Que é uma tropa repressiva. Né? Mas concordo com você, a gente fala de boa ordem no campo político, mas sem um ordenamento militar ela é impossível também, porque você tem que ter isso até para segurar, né, a onda caso aconteça algum problema. Né? Então também tem isso sim. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, né? Para quem vai continuar, né? E torcemos para que todos continuem, nós teremos ainda, com a Anne Proença, com o Marreto e com a Janaína, né, as 3 próximas aulas, o tema se mantém no século XIX, né? E aí, com certeza, teremos mais informações, mais dados sobre essa questão da escravidão com o Marreto, sobre a questão dos códigos de postura, e entra também a questão da polícia, né? De que a Janaína vai tratar. E na quarta-feira agora teremos com a Anne Proença a questão da saúde pública. Então, a gente vai se despedindo e agradecendo muito aqui a presença de todos e todas, e também ao Gabriel, e pedir, então, ao Gabriel para fazer aí a sua fala final. Gente, eu só queria se agradecer. Eu peço desculpa se eu estourei muito tempo ou se eu fui redundante ou não, porque assim, a gente, quando começa, a primeira coisa que a gente faz num curso é perguntar quem é o público, como é que é. E aqui eu conheci vocês agora, né? Então, isso aí deixa uma dificuldade para a gente para saber até onde a gente vai. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo aí comigo. Historiador gosta de falar, né? Então, assim, eu gostei muito de fazer a fala. A gente, quando fala, reflete sobre outras coisas também. Então, para mim, foi muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado, que não tenha assustado ninguém, que não tenha espantado ninguém para a sequência do curso. Né? E agradecer mais uma vez o Rico aí pelo convite. É sempre bom, mesmo com a pandemia, que a gente não se vê, né? Ao vivo, não pode sair, não pode tomar um café, mas pelo menos é bacana a gente ter esse momento de
de troca aí. Então, assim, para mim foi muito bom e eu agradeço ter passado essa 1 hora e pouco com vocês aí hoje. Aí foi bom para todo mundo, né? Muitos elogios ali no chat. E você, acho que só criou mais expectativas, né, para a gente dar a sequência, porque ainda tem muito assunto para tratar, e a sua fala ajudou muito nesse sentido, tenho certeza. Então, gente, muito obrigado aí pela presença de todos e todas, e até quarta-feira, aí já sem problemas com o link, nós vamos enviar no dia, porque a gente quis antecipar e, na verdade, não deu certo, né? O link tem que ser criado no dia e enviado no próprio dia. Então, fiquem atentos nos seus e-mails, que na própria quarta-feira a gente vai, à tarde, né? No início da tarde, a gente já vai enviar o link pelo e-mail. Tá bom? Obrigado aí. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. E, pessoal, até quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Boa noite, até quarta. Boa noite aí, até quarta-feira. Presente aí.